Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Vimos no vídeo anterior que o Espiritismo foi capaz de nos responder diversas questões sobre a criação da vida, que ainda se encontravam sem resposta. Ele nos explicou que a vida material é apenas um complemento da vida espiritual, e a vida espiritual é a que verdadeiramente importa. Dessa forma, nova questão nos veio à mente. Se a vida espiritual é realmente a nossa vida real, se nela temos em espírito percepções e capacidades até mesmo superiores às que possuímos quando vinculados a um corpo físico, qual então a utilidade da vida material? Por que não temos, então, somente a vida espiritual? Buscaremos as respostas para essas questões hoje, aqui no canal Vida. Segundo o Espiritismo, são 3 os elementos gerais do universo: Deus, princípio inteligente, e o fluido cósmico universal. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O princípio inteligente é um insumo criado por Deus, a partir do qual ele cria todos nós, todos os demais espíritos imortais que existem, são criados por Deus, os filhos de Deus. O fluido cósmico universal é também um insumo criado por Deus, a partir do qual ele cria toda a matéria. Para que possamos compreender e responder à questão do porquê somente não há a vida espiritual em detrimento da vida material, necessitamos analisar esses aspectos atentamente e só depois verificaremos a questão em si. No gráfico apresentado agora na tela, o qual retiro do livro que estou escrevendo e que brevemente será publicado, temos que Deus está acima de tudo na criação. Deus criou tudo, mas o que ele criou inicialmente foram o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. Seguindo no encadeamento do gráfico lá na esquerda, vemos que o princípio inteligente é individualizado e é transformado em espírito. E é aí que somos de fato criados. Mas como ocorre essa individualização, ou seja, como Deus cria os espíritos, seus filhos? O detalhamento profundo de como é realizada a individualização do princípio inteligente em espíritos, nós, em nosso estágio evolutivo, não temos nem a capacidade cognitiva de compreender e muito menos palavras em nossos idiomas capazes de descrever. Portanto, tentar explicar a criação dos espíritos com exatidão, por enquanto, é impossível para o ser humano da Terra. Por exemplo, como poderíamos explicar para um cidadão do Império Romano o funcionamento teórico das entranhas de um tablet, de um smartphone ou de um computador? Não existiam nem palavras naquela época que pudessem exemplificar o que nós temos hoje em dia em tecnologia, e mesmo que utilizássemos as palavras atuais de hoje, nós nos faríamos incompreendidos, porque não conseguiríamos alcançar a capacidade intelectual e cognitiva das pessoas daquela época. Assim, é impossível para a nossa humanidade atual conhecer certas coisas, mas nada impede de termos uma visão geral das questões que ocorrem. E é isso que faremos. Deus criou o princípio inteligente, que é um insumo por meio do qual ele cria os espíritos. Esse princípio inteligente é aperfeiçoado e individualizado pela vontade de Deus de forma gradativa, o que leva milhões e milhões de anos terrestres. O primeiro estágio de aprimoramento que Deus determina para o princípio inteligente é que fique em contato com a matéria bruta que classificamos aqui na Terra como reino mineral. Nesse reino, o princípio inteligente terá apenas sua primeira interação com a matéria. Não há uma individualização do ser e, portanto, qualquer pensamento no sentido de termos sido uma pedra no passado é totalmente equivocado, pois ainda não havíamos sido de fato criados. Ainda não existia nossa consciência
nem a nossa individualidade. Após o tempo necessário para o aprimoramento do princípio inteligente no reino mineral, Deus passa a se utilizar do reino vegetal para mais uma etapa da evolução do princípio inteligente. No reino vegetal, o princípio inteligente é capaz de ter as primeiras relações com mecanismos vivos e passa a ser capaz de estabelecer seus sistemas autômatos. Posteriormente, o princípio inteligente passa a ser posto em contato com as espécies mais elementares do reino animal, indo desde as coletividades dos insetos até os seres mais evoluídos que já possuem certa capacidade intelectual, vontade e uma certa individualidade. Nesse momento, já podemos considerar que o princípio inteligente está, em alguns casos, individualizado e, em outros, em vias de se individualizar. Destaco que não existe um salto grandioso da evolução do reino animal para o ser humano, o qual, pelas suas especificidades, trataremos como um reino separado, o reino hominal. Portanto, os animais existentes no planeta Terra não são, nem de longe, os animais mais evoluídos da criação. Entre eles e o ser humano, habitante da Terra, existe uma grande diferença evolutiva. Esse vazio evolutivo é preenchido com as espécies existentes de outros planetas, ou seja, os animais que são mais evoluídos do que existem na Terra e menos evoluídos do que nós, seres humanos, mesmo quando no nosso estágio primitivo, eles estão habitando outros planetas que não aqui. Quando o princípio inteligente se aprimora após passar por toda a evolução dentre os corpos de animais mais adiantados no universo, ele passa a ser considerado um espírito humano e, com isso, poderá encarnar pela primeira vez em corpos humanos primitivos. Essas encarnações iniciais não mais ocorrem aqui no planeta Terra, que já evoluiu. Ocorre, porém, nos incontáveis planetas primitivos que existem no universo. Apenas para tentar grotescamente exemplificar, podemos dizer que a nossa Terra era um planeta primitivo quando éramos da época dos habitantes das cavernas, e hoje passou a ser um pouco mais evoluído, possuindo a classificação de planeta de provas e expiações. A partir do momento em que o princípio inteligente evoluiu a ponto de se manifestar em um organismo vivo, passa a ser inadequado o uso desse termo. O termo correto passa então a ser espírito. Aliás, quando o princípio inteligente se manifesta em espécies animais mais evoluídas e que já apresentam rudimentos da consciência e da vontade, podemos considerá-lo também como um espírito, embora ainda muito primitivo. Desse modo, com os incontáveis contatos com matéria, o princípio inteligente se aprimora e chega ao estágio em que estamos hoje. Porém, como é nítido, não para de evoluir no estágio em que nós estamos hoje e prossegue para estágios superiores, tornando-se espíritos cada vez melhores. Assim, com a análise do gráfico, vemos que Deus criou o princípio inteligente e por todo esse longo processo é realizada a sua individualização. É importante destacar que o processo de individualização do princípio inteligente em espírito não ocorre integralmente em um único planeta. Assim, resumindo tudo isso, Deus criou o princípio inteligente, utilizando-se da matéria física para o aprimoramento e o aperfeiçoamento dele, do espírito, de modo a fazê-lo com que ele tivesse consciência e fosse individualizado. Quando então, consciente, passa a se denominar espírito e não mais princípio inteligente. Podemos dizer que um espírito seria como se fosse uma energia ou uma consciência invisível, algo invisível que existe, que é individual e que é consciente de sua própria existência. Quando as pessoas dizem que viram um vulto ou que viram um espírito, essa afirmação está um pouco distorcida quanto da realidade dos fatos, pois, na verdade, ninguém é capaz de ver um espírito. Para se manifestar e ser visível, um espírito precisa estar vestido com um corpo denominado
perispírito. O perispírito é o corpo que os espíritos se utilizam para se manifestarem no ambiente espiritual. Portanto, quando alguém diz que viu um vulto, um fantasma, um espírito, na verdade essa pessoa não viu um espírito em si, mas o perispírito que o espírito usa, que é o corpo etéreo do espírito. Esses conceitos são todos importantes para a análise que vamos fazer logo a seguir. Assim, seguindo o outro lado do fluxo do gráfico, o lado da direita, vemos que Deus também criou algo chamado fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é utilizado por Deus para criar a matéria e o princípio vital. A matéria podemos subdividi-la em bruta, que é a que nós vemos no gráfico, descendo em linha reta, e a matéria sutil, que é a que nós vemos no gráfico indo para a esquerda. No gráfico, a matéria foi separada em duas partes para que ocorresse maior compreensão pelas pessoas que estão vendo esse vídeo e pelos leitores do livro, com relação à aplicação prática de cada um dos seus tipos. Uma no ambiente físico, de matéria bruta, onde estamos interagindo, onde estamos vivendo agora com nossos corpos físicos. E a outra no ambiente etérico, de matéria sutil, onde os espíritos dos desencarnados, dos mortos, atuam, interagem. Assim, é importante ficar claro que tudo é matéria, diferenciando-se apenas em relação ao nível de eteridade, ou seja, tanto aqui onde nós tocamos, onde nós vivemos é a matéria física, quanto lá, vamos assim dizer, no ambiente espiritual, é matéria também, tipo a nossa, só que mais etérea. Então, temos nesse momento que Deus criou o princípio inteligente, que é de onde se origina o espírito. Criou o fluido cósmico universal, do qual se origina a matéria bruta que conhecemos ao nosso redor e a matéria sutil, que é utilizada no ambiente espiritual. Vemos também no gráfico que o nosso corpo físico é constituído a partir da matéria bruta e o nosso corpo espiritual, que se chama perispírito, é constituído por meio da matéria sutil e é utilizado por nós, espíritos, para se manifestar no ambiente espiritual e para poder controlar o corpo físico que possuímos como encarnados. Isso é importante porque o espírito não consegue se conectar diretamente ao corpo físico. Ele necessita obrigatoriamente do perispírito para se conectar a um corpo físico e se manifestar nele e existir nele. Então, é fundamental a existência do perispírito. Nesse gráfico, ainda temos que do fluido cósmico universal é criado um outro elemento chamado princípio vital. O princípio vital é uma espécie de energia que vitaliza a matéria bruta. Não é ele quem dá o movimento, a inteligência ou ainda a individualidade do ser, pois isso são atributos específicos de nós, espíritos. A explicação sobre o princípio vital foge ao escopo de nosso vídeo neste momento, mas teremos oportunidade de apreciá-lo no futuro. Tendo em vista tudo o que vimos até este momento, podemos assim retornar à nossa questão inicial. As perguntas eram: se a vida espiritual é realmente a nossa vida real, se nela temos em espírito percepções e capacidades até mesmo superiores às que possuímos quando vinculados a um corpo físico, qual então a utilidade da vida material? Por que não termos, então, somente a vida espiritual, o ambiente espiritual? Pelo que nós observamos da explicação anterior, já chegamos parcialmente a essa conclusão. A vida material não é somente a que nos cerca. A vida espiritual também é material, porém com uma matéria mais sutil do que a que estamos acostumados. Quando morremos, ou melhor, desencarnamos, vamos para um lugar que possui também matéria, com a única diferença que a matéria do ambiente espiritual não é tão bruta quanto a que aqui nos cerca. A grande diferença entre a matéria bruta e a matéria sutil é a plasticidade de ambas. Plasticidade é a característica que a matéria possui de ser moldada ou alterada de acordo com a vontade do ser que age sobre ela. Para nós confeccionarmos uma roupa, por exemplo, é necessário antes plantar o algodoeiro, extrair o algodão, processá-lo, de modo a se obter as fibras.
produzir o tecido a partir das fibras, tingir o tecido, cortá-lo e costurá-lo. O processo para a confecção de uma roupa não é tão simples quanto parece. É longo e exige uma cadeia de produção com diversas especialidades. Vemos com isso que a plasticidade da matéria bruta existe, mas é pequena e para se chegar a bons resultados é necessário um grande esforço. Com relação à matéria sutil, por exemplo, quando o espírito deseja se apresentar para alguém de alguma forma específica, ele vestirá uma roupa condizente com aquele momento. Porém, sua roupa é fabricada apenas pela sua vontade, pela força do seu pensamento. O pensamento do espírito na matéria sutil a transforma com uma facilidade que não temos na matéria bruta. Não obstante, a capacidade de manipular a matéria sutil pelo pensamento não é algo trivial. É algo que necessita de aprendizado e é aperfeiçoado com o tempo, de acordo com o conhecimento que cada espírito possui. Existem aqueles que fazem suas próprias roupas simplesmente com o seu pensamento e vontade, enquanto outros não são absolutamente capazes de realizar essas ações. Tá, ok. Mas o que tudo isso tem a ver com a pergunta inicial? Ocorre que a partir deste momento passamos a ser capazes de compreender a extensão de conhecimento necessária para responder o que parece uma simples pergunta. E com o conhecimento obtido, passamos a compreender que tanto a vida material quanto a vida espiritual são baseadas na matéria. A primeira, na matéria bruta, a segunda, na matéria quintessenciada. De forma grotesca, seria como a diferença entre a água invisível no estado do vapor, a água maleável no estado do líquido e a água rígida no estado sólido do gelo. O ambiente que nos cerca seria como a água em estado sólido. O ambiente espiritual seria como a água em estado líquido, e ambientes ainda mais evoluídos do que o ambiente espiritual que nos cerca seriam como água em estado de vapor. Mas isso poderia ainda gerar uma nova indagação. A resposta sobre a pergunta do porquê existem dois ambientes materiais é ainda mais profunda do que parece e não se encerra na explanação anterior. Da análise de tudo que já verificamos até aqui, sabemos que a matéria sutil é facilmente manipulável e modificável pela vontade de nossa mente espiritual. Assim, existem algumas questões de grande importância que precisamos nos atentar. Para isso, nos utilizaremos de um simples exemplo, que é a possibilidade de locomoção na matéria física. Quando precisamos nos locomover de um ponto A para um ponto B, que sejam distantes, que tenham um afastamento razoável, nós utilizamos uma bicicleta, um carro, um ônibus, um trem, um avião ou qualquer outro meio de transporte. O fato é que o deslocamento do ponto A para o ponto B está diretamente relacionado com a distância que esses dois pontos se encontram e a velocidade utilizada no trajeto. Enquanto aqui no ambiente físico há uma demora razoável para que um deslocamento seja concretizado, no ambiente espiritual, o deslocamento do espírito de um ponto A para um ponto B ocorre na velocidade do pensamento, ou seja, instantaneamente. Desse raciocínio, derivamos outro fator de grande relevância que está relacionado com os estados emocionais de cada espírito. Quando passamos por algum motivo de irritação e rebaixamento, o nosso estado vibracional, de forma geral, pouca coisa muda em relação à nossa percepção ambiental física, o que acontece ao nosso redor. Podem até ocorrer percepções como taquicardia, sudorese, alguma dor ou incômodo físico, mas em geral nada muda. Permanecemos no mesmo lugar que estamos e continuamos a realizar as mais diversas atividades do nosso cotidiano. No entanto, tais sentimentos possuem impacto muito mais relevante quando ocorrem no plano espiritual. Para o Espiritismo, no plano espiritual, existem diversas regiões que os espíritos habitam de acordo com a vibração de cada um. Ou seja, espíritos bons e equilibrados habitam esferas vibracionais mais elevadas.
Espíritos desequilibrados habitam esferas vibracionais inferiores. O Espiritismo nos explica que quando no estado da erraticidade, ou seja, sem um corpo físico, nós somos atraídos para os lugares de acordo com o nosso pensamento e vibração. Portanto, por mais que fôssemos levados a bons lugares, todas as vezes que tivermos pensamentos ruins, sejam de que tipo forem, seremos atraídos para lugares condizentes com tais vibrações e isso finda por dificultar a nossa evolução espiritual. Então, no ambiente espiritual, se nós tivermos algum pensamento estranho, nós automaticamente apareceremos em um lugar sintonizado com essa vibração. O fato de estarmos presos a um corpo físico permite que, mesmo com pensamentos e sentimentos ruins, não sejamos arrastados para lugares que nos impediriam de progredir e avançar em nossa estrada evolucional. Pensamentos ruins? Quem não os tem? Assim, se para cada pensamento ruim uma pessoa fosse arrastada para lugares longínquos e sombrios, sua recuperação e evolução seria demasiadamente lenta e complicada se dependesse só do ambiente espiritual. Dessa forma, para que nós tenhamos a nossa evolução de modo consistente e não sejamos cotidianamente atraídos a lugares de sofrimento e de dor, Deus nos dá a oportunidade de estarmos presos a um corpo físico. Imagine se em outra vida tivermos cometido crimes contra a vida de outras pessoas e nesta vida encarnássemos nas proximidades dos que fizemos sofrer. Isso seria para nós grande motivo de perturbação, pois caso todos ao nosso redor soubessem de nossas falhas do passado, teríamos bastante complicação para seguir com nossa evolução. Assim, se alguém tivesse nos assassinado em outra vida e, como reajuste nessa vida, esse nosso algoz tivesse retornado como nosso filho, será que se lembrássemos do passado dele, teríamos o mesmo amor e carinho que dispensaríamos para um bebê que julgamos ser puro e inocente? Então, Deus, em sua grande sabedoria, nos forneceu o esquecimento das vidas anteriores para que pudéssemos nos reconciliar com os nossos adversários. Desse modo, em uma vida espiritual em que temos consciência e sabemos tudo o que ocorreu nas nossas vidas anteriores, não seria tão simples nos relacionarmos com os nossos desafetos. Desta forma, a pergunta inicial sobre se a vida espiritual, que é a nossa vida real, bastaria para a nossa evolução, pode ser respondida da seguinte forma: não há, de fato, dois ambientes, um material e outro espiritual, pois ambos são construídos pela mesma matéria que é elaborada por Deus, pelo fluido cósmico universal. Apenas se diferenciam da matéria bruta a matéria sutil, mas tudo é matéria. São dois tipos de matéria vindas do mesmo eixo, uma mais densa, mais bruta, outra mais sutil, mais sublime. Além disso, é fundamental estarmos vinculados a um corpo denso de matéria, porque necessitamos das limitações que os corpos físicos nos impõem aos espíritos, e eles presos para que possamos nos aprimorar e evoluir com maior efetividade. Além disso, é fundamental estarmos vinculados a um corpo denso de matéria bruta, porque necessitamos das limitações que os corpos físicos impõem aos espíritos a eles presos, para que possamos nos aprimorar e evoluir com maior efetividade. A evolução intelectual pode se dar igualmente em qualquer lugar. Porém, as questões morais são mais facilmente aprendidas e aprimoradas na matéria bruta, pois estando a elas vinculados, não seremos arrastados por nossas tendências ou pensamentos. Assim, concluímos que é necessária a vida material para que o espírito possa evoluir de uma forma mais consistente, por estar preso e não ser arrastado a lugares diversos do que aquele que ele busca o seu aprimoramento, a sua evolução.
E outra questão bastante significativa é que não podemos falar em dois ambientes, dois universos, dois mundos distintos, o mundo espiritual e o mundo material, porque os dois são igualmente constituídos de matéria, porém, cada uma de forma elevada, de forma vibracional diversificada. Finalizamos hoje a sequência de vídeos que iniciamos com a criação do universo. A partir de agora, prosseguiremos abordando temas pontuais em nossos próximos vídeos. Apesar de já termos planejado diversos temas para os próximos vídeos, fiquem à vontade para sugerir nos comentários algo que possa engrandecer a todos nós. Nos encontramos no próximo sábado, aqui no canal Vida.